Bom, meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar em cima de um tema que ele é inescapável dentro da nossa vida. Nesse período que nós estamos aqui na Terra, nesse mundo que se encontra ainda caído, o tema que nós vamos trabalhar hoje, ele é inescapável a todos nós. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre o cristão lidando com o sofrimento. Esse tema Deus tem falado comigo ao meu coração faz muito tempo e eu tenho observado as pregações e ouvido do Espírito Santo para que na hora certa eu tivesse essa oportunidade de trazer a mensagem para a igreja de Deus. E o dia chegou. Então, meus irmãos, dentro desse tema, a primeira coisa que eu queria falar para vocês e que eu gostaria que cada um aqui guardasse no seu coração é que você não está sozinho. Ano passado nós vimos com o irmão Paulo uma pregação sobre a vida de Jó. E em Jó nós podemos aprender um pouco sobre o sofrimento também. E a questão é que na vida de Jó não havia nada de errado. Jó era um homem fiel, era um homem temente a Deus. Aqui eu quero fazer uma importante distinção entre ser pecador, todos nós somos pecadores, e viver uma vida de pecado, que é totalmente diferente. Viver uma vida de pecado é quando você escolhe intencionalmente pecar. Você escolhe intencionalmente desagradar e desobedecer a Deus. Em Jó nós não vemos isso. Nós vemos um homem temente a Deus, que buscava a vontade de Deus, mas sobre a vida dele recaiu um grande sofrimento. Então, é muito importante na história de Jó esse ensinamento, essa ideia de que não é porque não necessariamente você está pecando para você passar por alguma tribulação, por alguma dificuldade, por algum sofrimento. Isso, sofrer não significa estar em pecado. Recentemente, nós estamos acompanhando o estudo com o pastor Samuel sobre a vida de Jonas. Já em Jonas, nós temos um ensinamento, ele que é o contrário. Jonas escolheu deliberadamente desobedecer. Deus falou, vá à cidade de Nínive e pregue sobre arrependimento para aquela cidade. E o profeta escolheu intencionalmente desobedecer a Deus. E sobre a vida dele caiu o sofrimento. Ele sofreu um naufrágio, ele foi engolido por um grande peixe. Nós vimos todos, estamos acompanhando, ainda não terminou, todos os desdobramentos da vida dele e que foram causados pela desobediência, por uma intenção de não fazer a vontade de Deus. Então, nós podemos ver que a Bíblia nos traz situações em que, por desobedecer à vontade de Deus, nós caímos e passamos por sofrimento, e por outro lado, situações em que não há nada de errado com a nossa vida, nós estamos caminhando e buscando a vontade de Deus, mas mesmo assim nós passamos por sofrimento. Disso nós concluímos que não há como passar por essa vida sem passar por sofrimento. O texto base que nós vamos estudar hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 a 11. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo,
à igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração, às orações de muitos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de, como igreja, Senhor, estudarmos a sua palavra, Pai, de conhecermos cada dia mais de Ti, Senhor, que a Tua palavra possa ficar cravada em nossos corações, Pai, que ela produza vida, Pai, em cada um de nós, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor deixou para nós essa Sua maravilhosa revelação, Pai, e que o Teu Santo Espírito possa agir livremente nos corações de cada um aqui, e que o Senhor me use como um humilde instrumento nas Suas mãos, Pai. É o que nós oramos e pedimos nessa manhã, no nome santo do Seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse texto ele é muito rico. Então, eu vou abordar especificamente o que toca a nossa mensagem. Eu vou caminhar mais em relação ao cristão lidando com o sofrimento. Como nós estamos vendo, temos muitos irmãos na nossa igreja passando por sofrimento. E Deus tem sido bom e cuidado de nós, porque Ele é bom o tempo todo. E nós, como igreja, temos uma responsabilidade com os nossos irmãos, e é isso que nós veremos. O texto começa, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui ele começa trazendo as credenciais dele, porque na cidade de Corinto havia um grupo que de alguma forma se rebelou e questionou a autoridade do apóstolo Paulo. Então aqui ele começa a carta mostrando quem ele é e a autoridade apostólica com a qual ele está falando à igreja. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, o que ele está dizendo para a Santa Igreja de Deus são as palavras dadas por Deus para que fossem levadas para a sua igreja, para a igreja de Deus. Então Paulo, ele começa invocando a autoridade apostólica dele. Ele foi comissionado diretamente pelo próprio Cristo. Na estrada de Damasco, quando o próprio Senhor Jesus chamou ele para uma missão especial na pregação e exposição do Evangelho. E é com essa autoridade apostólica que ele continua. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Aqui é muito importante, muito relevante, o que o apóstolo está dizendo.
Ele não diz a alguma igreja, ele diz a igreja de Deus, juntamente com todos os santos. Porque a igreja, meus irmãos, a igreja não é só uma reunião de pessoas que têm afinidades comuns. A igreja é muito mais que isso. A igreja, ela é a reunião dos santos, é a reunião de pessoas que têm um relacionamento especial com Deus. É a reunião de pessoas que um dia entenderam que são pecadoras, entenderam, cada um de nós aqui entendeu um dia que Cristo derramou a sua vida por nós, pelo perdão dos nossos pecados. E entendendo isso e confessando os nossos pecados, nós recebemos o Espírito Santo da promessa e podemos participar da Santa Igreja de Deus, que é essa reunião dos santos, e que, como nós veremos hoje, tem uma responsabilidade muito grande no reino de Deus. Versículo 2: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a introduzir, ele vai mostrando quem é a pessoa de Deus, e mostrando especificamente para a igreja, como Deus é maravilhoso, e nisso que tem a ver com o livramento e com o cuidado de Deus com a sua igreja, com os seus filhos, quando eles estão passando pelo sofrimento. Então aqui ele já começa a identificar Deus como o Pai das misericórdias, porque Deus é bom. Deus, nós vemos o auge da bondade e da misericórdia de Deus quando Ele entregou o Filho dEle por nós. Nós que não éramos merecedores, mas Deus, pela sua bondade, pela sua boa mão, por ser o Pai das misericórdias, Ele nos entregou o Filho dEle, para que com a sua morte nos purificasse de todos os nossos pecados. E o apóstolo continua: e Deus de toda a consolação, versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações. Meu irmão, você não está sozinho. Pode abrir, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 16, versículo 33. A palavra de Deus diz: o nosso Senhor Salvador Jesus está falando: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Palavra de Deus, meus irmãos. Como nós começamos aqui, hoje nós vivemos num mundo caído. Não tem como nós passarmos por essa vida sem passarmos por sofrimento, em obediência à palavra de Deus, ou aqueles que infelizmente ainda estão vivendo em desobediência também vão sofrer. Mas a questão é que quando você tem um relacionamento especial com Cristo, você participa de algo muito maior. O Senhor Jesus Cristo disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Quando você entende, você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você também participa da vitória de Cristo naquela cruz, meu irmão. Quando você entrega a sua vida e derrama sua vida na cruz, aos pés da cruz, quando você entrega e reconhece que você é pecador, você participa dos sofrimentos e da vitória de Cristo na cruz, porque Ele já venceu. Ele já venceu o mundo, e nós participamos da vitória de Cristo, participamos da sua alegria, participamos dessa tão maravilhosa bênção que é estar com Cristo. Meu irmão, você não está sozinho. Abra agora, por favor, em João, capítulo 14, dos versículos 16 a 18.
Versículo 16. O Senhor Jesus falando: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou outro consolador, em outra versão, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Promessa de Deus, meus irmãos. Primeiro, como nós vimos, nós passaremos por tribulações nesse mundo, mas Deus, Ele não nos deixa sozinho. O Senhor Jesus, Ele é o Consolador, e quando Ele subiu aos céus e ficou junto ao Pai, Ele nos deixou também o Consolador, que é o Espírito da verdade. E a palavra de Deus diz: o mundo não conhece, ou seja, as pessoas que não têm esse relacionamento especial com Deus não conhecem. Mas, meu irmão, hoje você pode conhecer, ou hoje você pode desfrutar cada vez mais disso, porque quando você entendeu e entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Consolador das nossas vidas. Ele está dentro de cada um de nós, Ele está aqui na igreja, Ele está falando aos nossos corações, Ele está consolando os nossos corações. Esse é um dos muitos ministérios do Espírito Santo, de consolar os nossos corações, de cuidar da igreja de Deus, de todo aquele que tem esse relacionamento especial com Deus, porque um dia teve e tomou uma decisão de caminhar com Cristo. Meu irmão, se você hoje ainda não tomou essa decisão, você pode aproveitar essa oportunidade. E se você já conhece esse Deus maravilhoso, meu irmão, não se esqueça, você não está sozinho. Para a hora da angústia, Deus nos providenciou o Consolador das nossas almas, o Espírito da verdade, que está cuidando de nós. Então, em Cristo Jesus, quando Ele entrega a sua vida, derrama a sua vida por todos nós, Ele nos deixa o Espírito da verdade. É como se nós participássemos também da sua vitória na cruz e recebêssemos as bênçãos maravilhosas de Deus, cuidando de nós nesse mundo que é sabidamente caído, nesse mundo em que nós, de forma inescapável, passaremos por lutas. Meu irmão, eu não sei qual que é a sua luta nesse dia, seja a doença, a perda de uma pessoa querida, o desemprego que se prolonga, um filho que está desviado, ou um filho que está perdido nas drogas, ou uma casa que tem brigas constantes e que você se vê desesperado. Eu não sei, meu irmão, mas a palavra de Deus diz que o Espírito da verdade estará com a sua igreja, com cada um que tomou um dia uma decisão em caminhar com Cristo. Continuando, meus irmãos, versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Veja que interessante, aqui começa a trazer a nossa responsabilidade como igreja, porque a Bíblia diz, nós passaremos, e o apóstolo está trazendo a experiência pessoal dele com Deus e trazendo também como ensinamento para a igreja. Como é o agir de Deus em meio ao sofrimento, em meio às tribulações? Porque quando nós estamos sofrendo, meus irmãos, o Espírito da verdade, o Senhor Deus, Ele nos consola. E isso tem uma finalidade. É como se fosse um aspecto positivo de passar por tribulações. Porque recebendo o consolo de Deus, nós podemos levar o consolo para os nossos irmãos que estão passando por tribulações. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade muito grande. Quando passamos por tribulações, também tem uma finalidade de nós seremos consolados pelo Espírito da verdade, e nós podemos consolar os nossos irmãos que estão passando por tribulações. Quem aqui, talvez, nunca possa ter passado por uma situação de ir consolar uma pessoa, e de repente sair consolado?
ou de buscar consolo e receber o consolo de um irmão querido. A palavra de Deus está falando que isso é parte da vida em igreja. Meus irmãos, nós temos sido sensíveis ao sofrimento dos nossos irmãos? Nós temos aberto os nossos olhos para os irmãos que estão sofrendo? Ou se você que está passando por dificuldade, meu irmão, compartilha, abre o seu coração com o seu irmão, porque a palavra de Deus diz que a igreja é também isso, é uma comunidade, é a reunião de pessoas que têm esse relacionamento especial com Deus, em que uns cuidam da vida e da alma e do coração dos outros, em que uns consolam os outros, cuidando uns dos outros, em que nós podemos chorar juntos e sorrir juntos, compartilhar as nossas alegrias e os nossos sofrimentos. Versículo 5: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Outro aspecto positivo de passar por tribulações, o apóstolo está trazendo. Passar por tribulações, como o Espírito da verdade nos consola, e Ele nos dá força, Ele nos dá um espírito de encorajamento, meus irmãos, para que nós possamos compartilhar e consolar os corações de quem está sofrendo também. Para que nós, como nós vimos agora, sendo sensíveis ao sofrimento dos nossos irmãos, e tendo sido agraciados pela bênção da consolação que vem de Deus, nós possamos também consolar os nossos irmãos e ajudá-los a passar por essas tribulações. Então, é mais um ponto de extrema relevância. O Espírito da verdade, ao passarmos por tribulações, ele nos ensina a consolar. Nós aprendemos passando pela dor, muitas vezes, a lidar com a dor e poder cuidar da dor do nosso irmão, do nosso irmão que está de repente ao seu lado agora, que está sofrendo, que está passando por alguma coisa. Nós temos sido sensíveis à dor dos nossos irmãos, meus irmãos. Versículo 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Como nós falamos, a igreja, ela participa, a igreja, ela sofre junto, meus irmãos. A igreja, ela é muito mais do que uma reunião de pessoas. A igreja participa, ela vive junto. Nós temos uma vida cristã em comum, em que nós compartilhamos as nossas alegrias, em que nós compartilhamos os nossos sofrimentos, e uns cuidando e orando pelos outros. Versículo 8: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Meu irmão, aqui a palavra de Deus não diz exatamente o que o apóstolo Paulo estava passando. Os comentaristas bíblicos, eles não têm muita certeza se era uma perseguição pela exposição das escrituras, se é algum tipo de doença, ou as inúmeros desafios e perseguições e prisões, e toda sorte de sofrimento que recaiu sobre a vida do apóstolo Paulo e dos seus companheiros de ministério. Mas aqui o que o apóstolo está trazendo para nós, para a igreja de Deus, é que nesse momento de angústia, nesse momento em que o sofrimento era tão grande que havia sobre ele uma sentença de morte, em que a situação parecia tão adversa que não tinha mais escapatória.
Mas a palavra de Deus está dizendo para nós: meu irmão, você não está sozinho. Você já se sentiu assim numa situação tão angustiante que parece não ter saída? Ou você está passando por isso nessa manhã, meu irmão? Na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Deus está falando com você, está falando com a sua igreja, que Ele tem cuidado de você, que Ele mandou o Espírito Santo da promessa para cada pessoa, para quem aqui um dia quiser ter esse relacionamento especial. É isso, reconheçamos que cada um aqui já fez isso um dia. Reconheceu que é pecador, entregou a vida para Jesus, reconhecendo que o sacrifício dele naquela cruz foi pelo perdão dos nossos pecados. Tendo esse passo de fé, e entregando a sua vida para Jesus, você vai desfrutar dessas bênçãos, do Espírito de Deus, cuidando do seu coração, desse relacionamento especial da igreja que ora, da igreja que cuida, da igreja que é atenta e precisa ser atenta aos nossos sofrimentos, aos sofrimentos de cada um de nós. Sabendo que aqui você pode compartilhar o seu sofrimento e a sua alegria, porque você está aqui na reunião dos santos, na igreja de Deus, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que buscam fazer a vontade de Deus, e que lutam contra os seus próprios pecados, que buscam cada dia mais ser conforme a imagem de Cristo. Então, mas Deus, nessa hora da angústia, em que o apóstolo diz, havia uma sentença de morte sobre nós, e o Senhor, o Eterno, Ele permitiu que acontecesse. Olha que riqueza desse texto: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Nós temos desenvolvido essa confiança e dependência de Deus. Aqui o apóstolo está falando que às vezes o sofrimento recai sobre nós, sobre a igreja de Deus, exatamente para que nós possamos confiar e derramar toda a nossa confiança e esperança no Deus que ressuscita os mortos, em Deus que tudo pode, para que nós não falássemos, eu confio no meu braço forte. Não, para que nós falemos humildemente, Deus, só o Senhor pode agir. Eu fiz tudo o que eu podia dentro da minha humanidade, Pai, mas eu entrego aos seus pés. Eu coloco aos pés da cruz, Pai. Eu confio plenamente no Senhor, que tem o poder de ressuscitar os mortos. A minha confiança e a minha dependência está no Senhor. Foi assim que o apóstolo e os seus colegas de ministério passaram por essa grande tribulação, em que havia uma sentença de morte sobre a vida deles. E talvez hoje, meu irmão, você esteja sofrendo um sofrimento enorme, mas Deus está falando aqui conosco para que nós confiemos, para que cada um aqui deposite a sua confiança em Deus, nesse Deus poderoso, que só Ele pode ressuscitar os mortos, esse Deus maravilhoso que venceu a morte. Nós temos desenvolvido essa dependência de Deus, meus irmãos. Versículo 10: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Então o apóstolo aqui, ele continua nessa tônica de depositar a confiança em Deus. E ele colocou a confiança em Deus de tal maneira que ele diz, Ele nos livrou daquela dificuldade, mas sabendo que estamos no mundo caído, teremos novas tribulações. E Ele continuará nos livrando, porque Ele é bom. E nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança nele. É assim que nós temos vivido, meus irmãos, depositada a nossa esperança no Senhor. Porque Ele nos livrou, Ele vai te livrar, meu irmão, dessa luta, e vai continuar nos livrando. Às vezes você pode me falar, mas Flávio, eu tenho passado por uma dificuldade, ou por uma situação tão adversa há tanto tempo, mas você
não pode jamais perder de vista, meu irmão, que você não está sozinho. Ele nos livrou e continuará nos livrando. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos confiar e depositar toda nossa esperança em Deus. Versículo 11. Enquanto vocês, a igreja, ele está se referindo, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Meus irmãos, vejamos a riqueza desse texto. O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo que o Senhor, o Eterno, o nosso Pai, Ele respondeu às orações da igreja. E em resposta às orações da igreja de Deus, concedeu o livramento a eles também. Por isso, como nós falamos, a importância dessa vida em igreja, em comunidade. Porque Deus ouve o clamor da sua igreja. Quando nós oramos pelos irmãos aqui, as nossas orações chegam ao trono de Deus, meus irmãos. Quando você compartilha a sua dor aqui, e nós como igreja nos unimos e oramos, as nossas orações são ouvidas, meus irmãos. São ouvidas e respondidas pelo Deus que ressuscita os mortos. Pelo Deus maravilhoso. Por isso que nós como igreja temos uma grande responsabilidade de cuidar uns dos outros, de orar uns pelos outros, porque as nossas orações são poderosas, as nossas orações chegam no trono de Deus, as nossas orações são ouvidas, meus irmãos. Então, você talvez não esteja passando por um momento de angústia tão grande como o apóstolo Paulo estava passando, a ponto de ter uma sentença de morte sobre a vida dele, alguma angústia enorme que nós não sabemos exatamente qual era, mas sabemos que era um sofrimento muito grande. Talvez esteja tudo caminhando muito bem, dentro do possível, com aquelas adversidades normais. Mas exatamente aí que tem a grande responsabilidade de sermos uma igreja, porque temos irmãos sim aqui sofrendo e passando por grande tribulação. Então nós como igrejas temos essa grande responsabilidade de cuidar desses irmãos, de zelar por esses irmãos, de levantar as nossas orações para o trono de Deus, porque Deus responde às orações da igreja, meu irmão. A vida em igreja, ela é muito importante, e você que está passando por esse momento de angústia, por esse sofrimento, compartilha, abre o seu coração com o seu irmão, coloca perante o trono de Deus. É claro que cada um tem aqui o seu momento individual com Deus, mas a vida em igreja, como nós estamos vendo, ela é essencial, ela é plano de Deus. A igreja é uma instituição de Deus. A igreja foi criada pelo próprio Deus para que ela fizesse a sua obra. A igreja, ela tem uma importância muito grande na terra, meus irmãos. Nunca negligenciemos isso. Hoje nós participamos aqui como igreja da ceia do Senhor. Que momento maravilhoso da igreja de Deus, que nós só podemos fazer como igreja de Deus. Celebrar e memorar a morte do nosso Senhor Jesus, que venceu a morte e que vivo está. E caminhando agora para o fim, meu irmão, você não está sozinho. Aqui eu quero reforçar e frisar que a nossa esperança, meu irmão, a nossa esperança, ela vai muito além dessa vida. Às vezes você está passando por um sofrimento muito grande, você está sendo consolado, você tem sentido o amor de Deus, a igreja tem cuidado da sua vida, mas a nossa esperança não é só para essa vida, meu irmão. A nossa esperança é no porvir. O Senhor Jesus voltará e toda lágrima do nosso olhar será enxugada. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Meu irmão, nós, a igreja de Deus, somos a comunidade da esperança. A esperança nessa volta gloriosa de Cristo Jesus. Então, ainda que nós passemos por dificuldades, por dor, por perda, essas tribulações são passageiras, porque a nossa esperança é na volta do nosso maravilhoso Senhor Jesus.
E quando nós depositamos a nossa esperança nessa verdade bíblica, no retorno de Deus, nós vemos que, ainda que sejam muito difíceis, ainda que seja uma tribulação maior que você possa suportar, ainda que tenha uma sentença de morte sobre a sua vida, você pensa: Maranata, vem Jesus, a minha esperança está no meu Pai, que está vindo, e que vai restaurar todas as coisas, e quando Ele voltar não haverá mais dor nem sofrimento. Nós somos a comunidade de Deus, a igreja de Deus, que se fia, que aguarda o cumprimento dessa promessa, e que ela é real, ela vai acontecer. Não sabemos quando, mas quando ela acontecer, meus irmãos, toda lágrima do nosso olhar será enxugada. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. As nossas tribulações serão leves e passageiras, porque em Cristo viveremos eternamente com Deus e não haverá mais sofrimento. Mas hoje, enquanto estamos aqui nesse mundo caído, Deus nos providenciou o seu Santo Espírito. Ele cuida de nós enquanto nós estamos sofrendo. Deus não te esquece, Ele nunca te esqueceu. Ele cuida de você na hora da angústia. E Ele providenciou, Ele instaurou, Ele inaugurou a igreja para essa comunidade que tem um relacionamento especial com Deus, para cuidar uns dos outros. Aproveite, desfrute das bênçãos que é a vida em igreja. Aproveite, desfrute das bênçãos que é ser um filho de Deus. E que se você não é, hoje, o dia se chama hoje para você tomar essa decisão. Meu irmão, você não está sozinho. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela sua palavra, que é a verdade, Pai. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa agir em cada coração aqui, Pai. Por favor, que essas palavras fiquem cravadas nas nossas vidas e em nossos corações, Pai. Que não estamos sozinhos na hora da angústia, Pai. Que nós não entremos em desespero em momento algum, porque a nossa confiança está em Ti, Pai. Porque nós podemos orar, Pai, e falar contigo, Pai. Porque nós podemos receber o consolo do Teu Santo Espírito, Pai. E também, Pai, receber a oração e o consolo, Pai, da igreja, Pai, da Tua Santa Igreja, Pai. Que o Senhor criou para que seja essa comunidade santa, Pai. E que cuida uns dos outros até que o Senhor volte, em que nós viveremos em alegria e sem nenhum sofrimento, e moraremos eternamente contigo, Pai. E que essa esperança, que é a verdade, Pai, esteja dentro do coração de cada um aqui, Pai. Nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa oportunidade de expor e de ouvir a sua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. E em nome santo do seu Filho amado, Cristo Jesus, o Senhor, que nós oramos e agradecemos por tudo isso.